Atenção! O culto está prestes a começar. Sejam todos bem-vindos, irmãos e amigos. A paz de Jesus Cristo. Deixem, se possível, as preocupações lá fora. Desligue-se de outras tarefas e se ligue em Deus, o Pai. Se conecte com Ele agora. Evite conversas e programas paralelos durante o culto que iremos prestar para a glória dele. Faça você, neste momento, uma oração. Pense num versículo bíblico. O culto vai começar. Prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus, Criador do céu e da terra. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, está escrito o que Jesus Cristo falou para a samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glorificado seja o Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Vejam só, igreja, que transformação. A pessoa, morrendo de sede, se torna a fonte de água viva para outras pessoas. É o caso da mulher samaritana. E no versículo anterior, de número 13, Jesus respondeu a ela: quem beber desta água voltará a ter sede. Ou seja, quem beber da água do poço voltará a ter sede. E sede? De que sede essa mulher estaria sentindo? Ou de que sede Jesus poderia estar referindo para a vida da mulher samaritana? Essa mulher, nós podemos ver que ela tinha sede por uma identidade, sede de pertencer, sede de ser amada, sede de poder ter um significado na sua vida, sede de ter um propósito na sociedade, sede de ter uma família. Sede era o que esta mulher sentia na sua vida, mas uma sede totalmente diferente daquela que o nosso corpo físico deseja. A única coisa que sacia tal sede espiritual, meus amados irmãos, é a água espiritual, viva e eterna. Amém? Igreja Batista em Costa Barros. Em breve, Jesus, o Filho de Deus, voltará. Adoremos a Santíssima Trindade hoje e sempre, e ouçamos com desejo de beber da palavra de Deus ministrada pelo seu servo nesta noite, o qual o Senhor já lhe revelou e que irá compartilhar conosco nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela sua maravilhosa graça e infinita misericórdia para conosco. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua fidelidade, teu amor, por essa graça, Senhor, ó Pai, que não compete a nós termos recebido. Mas o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso e a sua presença e a sua graça nos basta, é o suficiente para a nossa vida, é o suficiente para a nossa existência. Muito obrigado pelo teu cuidado, por nos proteger. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, por nos escolher. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, por nos tornarmos, ó Pai, filhos, ó Deus, do Senhor Altíssimo. Senhor, abençoa-nos nesta noite.
Queremos mais uma vez engrandecer o teu nome, Senhor, no culto desta noite. Então, Senhor, ao prestarmos este culto ao Senhor, que os louvores, ó Pai, nesta noite, possam, ó Pai, revelar a grandiosidade da sua presença, que o louvor nesta noite possa revelar, Senhor, ó Pai, o extraordinário de Deus nas nossas vidas, que os louvores nesta noite possam, Senhor, ó Pai, ser a marca da presença suficiente do Senhor na vida dos teus servos nesta noite. Senhor, revela-nos também nesta noite a tua palavra. Fala conosco. Movimenta-nos, ó Pai, através da prática da tua palavra naquilo que vamos ouvir de ti nesta noite. Abençoa o teu servo. Toma, Senhor, ó Deus, desde já, os lábios do teu servo para que possa, Senhor, ó Pai, através de ti, ser um instrumento usado para nos anunciar a tua palavra, a palavra do teu evangelho, a palavra de salvação para aqueles que precisam ser, ó Pai, assim, recebidos com a salvação em Cristo Jesus. Seja com os lares desta noite, seja com as famílias nesta noite, seja com os necessitados nesta noite, sejam daqueles, meu Pai, que estão sedentos, ó Pai, que a tua palavra nesta noite para todos nós venha saciar mais e mais a nossa sede espiritual, para a honra e para a glória do teu nome. E em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos em nome de Jesus de todos os nossos pecados. Nós oramos a ti nesse momento, através do nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém. Nos céus
fiéis, força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos o poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor, sem paz e todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos o poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Olá, querido irmão, graça e paz. Na quarta-feira passada, no dia 10 de fevereiro, meditávamos na palavra de Deus na seguinte temática: esperança nas tribulações, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e 22. Meditamos que as provações fazem parte da vida. Meditamos que as provações devem ser encaradas. E meditamos que as provações podem ser vencidas. E concluímos que com Cristo podemos esperar e encarar as provações e sermos mais que vencedores. E hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus que se encontra no livro segundo São Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 10. Livro segundo São Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens.
e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A esperança que não morre. Vamos orar? Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesse momento, Senhor, eu peço que venha tirar tudo que possa nos atrapalhar de meditar sobre a sua palavra nesse momento. Tira, Senhor, toda a nossa preocupação. Tira, Senhor, toda a nossa ansiedade. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti e que a mensagem lida, que será agora, ó Pai, explanada no poder do Espírito Santo, venha nos desafiar a termos fé para que a nossa esperança em Ti não venha morrer, mas que venha ser firme diante das provações. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no texto que lemos, 3 pescadores fracassaram. Estavam em crise, estavam desanimados, mas mesmo assim, eles foram capazes de viver uma fantástica experiência com Jesus. De acordo com a experiência destes homens, como é possível crer que grandes coisas da parte de Deus estão por vir a despeito das crises, a despeito dos desânimos que nos cercam? Como sustentar uma esperança que não morre? Mediante o texto que nós lemos, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero meditar com você, nesse momento, alguns tópicos, alguns pontos de extrema relevância. O primeiro ponto, meu querido, é: não abandone o barco da sua vida. Olha o que diz o verso 2 que nós acabamos de ler. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O texto diz que Jesus viu 2 barcos deixados à beira do mar por 3 pescadores, Pedro, Tiago e João. Eles haviam deixado o barco na praia depois de uma noite inteira de uma pescaria frustrada. Meu querido, como é triste vermos na internet, ou até mesmo com os próprios olhos, pessoas abandonando animais que antes eram de estimação, abandonando seu pai, abandonando a sua mãe em um asilo, abandonando empregos, abandonando sua família, abandonando seus filhos, abandonando sua igreja, abandonando o seu chamado, o seu ministério, apenas por estarem em crise, apenas por estarem desanimados, apenas por estarem cansados. Aplicando os versos lidos à nossa realidade atual, é fato que muitas pessoas estão abandonando o barco porque estão cansadas de lutar, estão cansadas de passar uma noite inteira pescando e não pegar um peixe, cansados de esperar e não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Entretanto, meu querido irmão, não é hora de abandonar o barco da sua vida, porque se você abandonar, alguém ou algo irá pegar para si, irá tomá-lo de você. E quando essa crise e quando esse desânimo passar, o que restará para você? O que te restará? Deus é especialista, meu querido irmão, em visitar corações na margem da vida e levá-los a pulsar milagres. Não abandone, permaneça fiel a Cristo. Eu creio, tudo isso irá passar e você, em nome de Jesus, cantará o hino da vitória. O segundo ponto, meu querido, que eu medito com você nesse momento: acredite que ainda não é o fim. Olha o que diz o verso 2, parte B. Havendo desembarcados, lavavam as redes. Lavar as redes aqui simboliza desistir, simboliza parar, simboliza dar um basta. Para aqueles homens era o fim da pescaria. A palavra hebraica para a fé é emuná.
E emuná significa confiança, significa fé, mas não no sentido de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não! Emunar no hebraico é no sentido da inocência de uma criança que se joga nos braços do pai sem medo, sem receio, sem se preocupar com as consequências. A criança apenas tem fé, a criança apenas confia, a criança apenas acredita que seu pai o segurará, o protegerá, o guardará. Meus amados, a palavra diz que o dia já havia clareado e os pescadores não tinham mais nenhuma esperança, não tinha mais a emunar de Deus, não tinha mais confiança, não tinham nada para levar para casa, a não ser o peso do fracasso, a não ser o peso de quem fracassou. No entanto, quando nos encontramos com Jesus, as nossas frustrações são transformadas em esperança. Percebemos que nossa descida é, na verdade, um impulso a outros andares. Nosso aparente fracasso é apenas um tratamento para sermos moldáveis por Deus. Nossa crise é apenas um instrumento para a limpeza, é apenas um instrumento para experiências com Deus. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Jesus entrou em seu barco, e aquilo que parecia ser o fim para aqueles pescadores, homens comuns como eu e você, tornou-se em uma pesca maravilhosa. Deus, deixe Jesus entrar no barco da sua vida e tenha você também uma pesca maravilhosa. Terceiro ponto que eu quero meditar com você nesse momento, meu querido irmão. Volte a lançar sua rede ao mar. Olha o que diz o verso 3 e 5 de Lucas, capítulo 5. Diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus ordenou a Pedro que fosse para mais fundo do lago, e aos outros que lançassem novamente a rede ao mar. Por ser Jesus quem havia ordenado, Pedro lançou novamente sua rede ao mar. E qual foi o resultado dessa obediência? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Qual foi o resultado disso? Leia comigo o verso 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Meu querido, você que está me ouvindo nesse momento, muitos de nós já sentimos profundamente Deus falando ao nosso coração, e por dureza, por tristeza, por raiva, falta de sensibilidade, não demos ouvidos e fomos por caminhos que não eram da vontade de Deus. E como consequência, acabamos nos frustrando, sofrendo, negando a si mesmo e até negando ao próprio Deus. Mas hoje, você que está me ouvindo, eu te desafio em Cristo Jesus. Não fique desanimado, não baixe a guarda, não pare tudo por causa das crises, não pare tudo por causa dos desânimos, não pare. Deus quer levá-lo a águas mais profundas para você lançar novamente as suas redes. Redes essas que são o seu chamado, que é o seu ministério dentro da casa do Senhor, a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus.
Deus quer levá-lo às águas mais profundas para você lançar novamente as suas redes ao mar, porque grandes coisas da parte de Deus estão por vir em sua vida, em minha vida. Há um lugar de encontro com o melhor de Deus te esperando em Cristo Jesus. Mova-se na direção e no caminho da palavra de Deus. Concluindo, uma mensagem breve e objetiva. Concluindo, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, adultos, melhor idade, é tempo de acreditar que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer em sua vida, na sua família. Grandes coisas vão acontecer na primeira igreja batista em Costa Barros. Grandes coisas vão acontecer em Costa Barros. Grandes coisas vão acontecer no Brasil. Leia comigo o verso 8 e 9 do capítulo 5 do livro de Lucas. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Reparou a reação de Pedro? Você conseguiu perceber o que Pedro fez? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas primeiro ele se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo quem era Jesus. Jesus ressignificou o mar, o barco, as redes, os peixes na vida daqueles homens. Jesus, ele quer ressignificar a sua vida. Te desafio, meu querido irmão, minha querida irmã, a não abandonar o barco da sua vida. Te desafio a acreditar que ainda não é o fim e a voltar a lançar a sua rede no mar de Jesus, com Jesus. Faça isso, meu querido irmão, que você viverá o extraordinário de Deus em você. Receba essa palavra profética, meu querido. Receba. Esperança que não morre. Não abandone o barco da sua vida. Acredite que ainda não é o fim e volte a lançar sua rede ao mar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível.
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do Querido Deus, eterno e soberano Pai, graças, honras e louvores são dados ao seu santo nome, pois somente o Senhor é o Deus do impossível. Somente a sua forte mãos, somente a sua destra fiel nos faz prevalecer. Espírito Santo de Deus, nos dê esperança, nos derrama o emunar de Deus, nos dê fé, nos dê uma esperança que não morre, uma esperança para prosseguirmos firmes, uma esperança para prosseguirmos fiéis naquele que pode fazer o impossível. Ó Espírito Santo de Deus, venha trazer à nossa memória que não é o momento de abandonar o barco, que não é o momento de deixarmos o nosso barco na praia, que é o momento de chamarmos Jesus para entrar no nosso barco e nos levar a águas profundas, a águas de intimidades, a águas que nós vamos pescar muitos peixes, a água que nós vamos pescar muitas almas para Jesus, a água que nós vamos pescar a nossa família para Jesus. Pai querido, na presença do Espírito Santo, traga-nos a certeza de acreditar que ainda não é o fim. Por mais, Pai, turbulenta que estejam as águas na nossa vida, traga, Espírito Santo, em nossos corações a certeza em Cristo Jesus que ainda não é o fim, que é o momento de continuarmos na presença do Deus vivo. Ó Espírito Santo de Deus, alegra os nossos corações a voltar, a lançar as redes no mar e assim, ó Pai, prosseguir na Tua presença. Pai querido, amado e soberano, desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que estão à beira do mar, lavando as suas redes, porque já estão cansados, lavando as suas redes, porque já estão sem esperança, lavando as suas redes, porque já desistiram. Pai querido, que venha sim lavar as redes para um recomeço na Tua presença, um recomeço na Tua casa, um recomeço, ó Pai, no qual o nome do Senhor será exaltado, entronizado entre os querubins, e assim possamos, numa só voz, dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, os céus e a terra proclamam a sua glória, hosanas nas alturas. Ser conosco, ó Pai, não porque nós mereçamos, mas porque nós necessitamos da sua glória e da sua presença em nossas vidas. Espírito Santo, nos desperta a uma esperança que não morre, mas que tem a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nos dê um restante de semana abençoado por Ti, ó Deus. E, se o amanhã existir, seja para a glória e honra do nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Amém e amém.